Jeremias capítulo 41. O assassinato de Gedalias. Ora, isto aconteceu no 7º mês, que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e os príncipes do rei, e 10 homens com ele, vieram até Gedalias, o filho de Aicão, a Mispá. E lá eles comeram juntos pão em Mispá. Então levantou-se Ismael, o filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, com a espada. E mataram aquele a quem o rei de Babilônia tinha constituído governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, e os caldeus que foram encontrados lá, e os homens de guerra. E isto aconteceu no 2º dia, após ele ter assassinado Gedalias, e nenhum homem sabia. Que lá chegaram de Siquém, de Siló e de Samaria 80 homens, tendo suas barbas rapadas e suas vestes rasgadas, e tendo cortado a si mesmos, com ofertas e incenso na sua mão, para os trazer à casa do Senhor. E Ismael, o filho de Netanias, saiu de Mispá para os encontrar, chorando todo o tempo enquanto ia. E aconteceu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, o filho de Aicão. E sucedeu que, quando eles entraram no meio da cidade, que Ismael, o filho de Netanias, os assassinou e os lançou no meio da cova, ele e os homens que estavam com ele. Porém, 10 homens foram achados dentre eles que disseram para Ismael: Não nos mate, pois nós temos tesouros no campo, trigo e cevada, azeite e mel. Então ele se conteve e não os matou dentre seus irmãos. Ora, a cova em que Ismael tinha lançado todos os cadáveres dos homens a quem ele tinha assassinado por causa de Gedalias, era aquela que Asa, o rei, tinha feito por temor de Baasa, rei de Israel. E Ismael, o filho de Netanias, a preencheu com aqueles que foram assassinados. Então Ismael levou cativo todo o restante do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que restou em Mispá, que Nebuzaradã, o capitão da guarda, tinha incumbido a Gedalias, o filho de Aicão. E Ismael, o filho de Netanias, os levou cativos, e partiu para passar aos amonitas. Porém, quando Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele, ouviram de todo o mal que Ismael, o filho de Netanias, tinha feito, então eles tomaram todos os homens e foram lutar com Ismael, o filho de Netanias, e o encontraram próximo às grandes águas que estão em Gibeão. Ora, aconteceu que todo o povo que estava com Ismael se alegrou ao ver Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele. Então todo o povo que Ismael tinha levado cativo de Mispá deu a volta e retornou, e foi até Joanã, o filho de Careá. Contudo, Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens, e foi para os amonitas. Então tomou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças armadas que estavam com ele, todo o remanescente do povo que ele tinha recuperado de Ismael, o filho de Netanias, de Mispá, depois de ter assassinado Gedalias, o filho de Aicão, poderosos homens de guerra, e as mulheres e as crianças, e os eunucos que ele trouxe de Gibeão. E eles partiram e habitaram na habitação de Jeruti-Quimã, que está próxima a Belém, para dali entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, porque os temiam, pois Ismael, o filho de Netanias, tinha assassinado Gedalias, o filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia
fez governador na terra. Jeremias capítulo 42. Jeremias adverte o povo a não ir para o Egito. Então aproximaram-se todos os capitães das forças, e Joanã, o filho de Careá, e Jezanias, o filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram para Jeremias o profeta: permite que nossa súplica seja aceita diante de ti, e ora por nós ao Senhor teu Deus por todo este remanescente, porque só restam uns poucos dentre muitos, como teus olhos podem observar. Para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho em que devemos andar e as coisas que devemos fazer. Então Jeremias, o profeta, lhes disse: eu vos tenho ouvido. Eis que eu orarei ao Senhor vosso Deus conforme vossas palavras, e isto acontecerá, que qualquer coisa que o Senhor vos responder, eu irei vos declarar, e nada encobrirei de vós. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor uma verdadeira e fiel testemunha entre nós, se nós não fizermos conforme todas as coisas pelas quais o Senhor teu Deus te enviar a nós. Quer seja bom ou mal, nós obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem enviamos, para que nos vá bem, quando nós obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. E isto aconteceu após 10 dias, que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vós me enviastes para apresentar a vossa súplica perante ele. Se vós ainda vierdes a habitar nesta terra, então eu vos edificarei e não vos destruirei, e eu vos plantarei e não vos removerei, pois estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. Não estejais temerosos do rei de Babilônia, a quem temeis. Não estejais temerosos dele, diz o Senhor, porque eu estou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E eu mostrarei misericórdias para convosco, para que ele possa ter misericórdia de vós e vos faça retornar para a vossa própria terra. Mas se vós disserdes: nós não habitaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, porém nós iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem teremos fome de pão, e lá nós habitaremos. E agora, portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós remanescentes de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vós inteiramente incitardes vossas faces para entrar no Egito, e entrardes lá para peregrinar, então acontecerá que a espada que vós temestes irá vos alcançar lá na terra do Egito, e a fome da qual vós estáveis temerosos vos seguirá de perto lá no Egito, e lá vós morrereis. Desse modo será com todos os homens que incitarem as suas faces para adentrar o Egito, para lá peregrinarem. Eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste, e nenhum deles permanecerá ou escapará do mal que eu trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como minha ira e minha fúria foram derramadas sobre os habitantes de Jerusalém, assim minha fúria será derramada sobre vós, quando vós adentrares o Egito. E vós sereis uma abominação, e um assombro, e uma maldição, e uma desonra, e vós não mais vereis este lugar.
O Senhor tem dito a respeito de vós, ó vós remanescente de Judá, não vades para o Egito. Sabeis certamente que eu vos tenho admoestado neste dia. Porque vós dissimulastes em vossos corações, quando vós me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ores por nós ao Senhor nosso Deus, e em conformidade com tudo que o Senhor nosso Deus dirá, desse modo declares para nós, e assim faremos. E agora eu declaro isto para vós, porém vós não tendes obedecido à voz do Senhor vosso Deus, nem qualquer coisa pela qual ele me tem enviado a vós. Agora, portanto, sabeis certamente que vós morrereis pela espada, pela fome e pela peste, no lugar para onde vós desejastes ir, para peregrinardes. Jeremias capítulo 43. Jeremias é levado para o Egito. E aconteceu que, quando Jeremias terminou de falar a todo o povo sobre todas as palavras do Senhor, seu Deus, pelas quais o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, exatamente todas estas palavras. Então falaram Azarias, o filho de Osaías, e Joanã, o filho de Careá, e todos os homens orgulhosos, dizendo a Jeremias: Tu falas falsamente. O Senhor nosso Deus não te enviou para dizer: Não adentreis o Egito para lá peregrinardes. Porém, Baruque, o filho de Nerias, instiga a ti contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para que eles possam nos matar ou nos levar cativos à Babilônia. Então Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças e todo o povo não obedeceram à voz do Senhor para habitar na terra de Judá. Porém Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças tomaram todo o remanescente de Judá que havia voltado de todas as nações para onde eles tinham sido lançados, para habitar na terra de Judá. Homens e mulheres e crianças e as filhas do rei, e cada pessoa que Nebuzaradã, o capitão da guarda, tinha deixado com Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, e Jeremias, o profeta, e Baruque, o filho de Nerias. Assim eles adentraram a terra do Egito, porque eles não obedeceram à voz do Senhor, e chegaram eles a Táfines. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfines, dizendo: Toma grandes pedras em tua mão e esconde-as no barro, no forno de tijolos que está à entrada da casa de Faraó em Táfines, à vista dos homens de Judá. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu enviarei, e tomarei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e colocarei o seu trono sobre estas pedras que eu escondi. E ele irá estender seu pavilhão real sobre elas. E quando ele chegar, ele afligirá a terra do Egito, e entregará os que são para a morte, e os que são para cativeiro, ao cativeiro, e os que são para a espada. E eu acenderei um fogo nas casas dos deuses do Egito, e ele os queimará, e os levará cativos. E ele adornar-se-á com a terra do Egito, como um pastor veste a sua roupa, e ele sairá dali em paz. Ele também quebrará as imagens de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses dos egípcios ele queimará a fogo. Jeremias capítulo 44. A ruína dos que fugiram para o Egito.
A palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitam na terra do Egito, que habitam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na região de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vós tendes visto todo o mal que eu tenho trazido sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que neste dia elas são uma desolação, e nenhum homem habita nelas, por causa da perversidade que cometeram, para me provocar a ira, indo queimar incenso, para servirem outros deuses, a quem eles não conheceram, nem eles, vós, nem vossos pais. Contudo, eu enviei a vós todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: Ó, não façais estas coisas abomináveis que eu odeio. Porém, eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se desviarem de sua perversidade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha fúria e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas foram devastadas e desoladas como neste dia. Agora, portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Porque cometestes este grande mal contra vossas almas, eliminando de vós para fora de Judá homem e mulher, criança e o que mama, para não deixardes ali remanescente algum, vós me provocais a ira com as obras das vossas mãos, queimando incenso para outros deuses na terra do Egito, aonde fostes habitar, para que fossem eliminados e para que pudesseis ser uma maldição e uma vergonha entre todas as nações da terra? Tendes vós esquecido a maldade de vossos pais e a maldade dos reis de Judá e a maldade das suas esposas e as vossas próprias maldades e as maldades de vossas esposas, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Eles não se humilharam até este dia, nem temeram, nem andaram em minha lei, nem em meus estatutos que eu coloquei perante vós e perante vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu colocarei a minha face contra vós para o mal e para cortar todo o Judá. E eu tomarei o remanescente de Judá, que tem incitado suas faces para adentrar a terra do Egito, para ali peregrinar, e serão todos consumidos, e cairão na terra do Egito. Eles serão consumidos pela espada e pela fome. Eles morrerão, desde o menor até o maior, pela espada e pela fome. E eles serão uma abominação, e um assombro, e uma maldição, e uma vergonha. Porque eu punirei aqueles que habitam na terra do Egito, como eu puni Jerusalém pela espada, pela fome e pela peste. De modo que ninguém do remanescente de Judá, que foram à terra do Egito para ali peregrinar, escapará ou permanecerá, para retornar à terra de Judá, a qual eles têm o desejo de voltar a habitar ali, porque ninguém retornará, senão alguns fugitivos. Então todos os homens que sabiam que suas esposas tinham queimado incenso para outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, e todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, respondeu a Jeremias, dizendo: Com relação à palavra que tu tens falado para nós em nome do Senhor, nós não daremos ouvidos. Mas nós certamente faremos qualquer coisa que sai de nossa própria boca, queimaremos incenso para a rainha do céu, e lhe derramaremos ofertas de bebidas, como nós temos feito, nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois então tínhamos a abundância de mantimentos e estávamos bem,
e não víamos o mal. Porém, desde que nós cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe derramar ofertas de bebidas, nós temos tido falta de todas as coisas e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à Rainha do Céu e lhe derramávamos ofertas de bebida, lhe fazíamos bolos para adorar e derramávamos ofertas de bebida sem nossos homens. Então Jeremias disse para todo o povo, para os homens e para as mulheres e para todo o povo que lhe tinha dado aquela resposta, dizendo: o incenso que vós queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes e o povo da terra, não se lembra deles o Senhor e não adentrou isto à sua mente? Por isso o Senhor não podia mais suportar, por causa do mal de vossos feitos e por causa das abominações que vós tendes cometido. Portanto, vossa terra é uma desolação, e um assombro, e uma maldição, sem um habitante como neste dia. Porque vós tendes queimado incenso, e porque vós tendes pecado contra o Senhor, e não tendes obedecido à voz do Senhor, nem andado na sua lei, nem em seus estatutos, nem em seus testemunhos. Portanto, este mal vos sobreveio, como neste dia. Além disso, Jeremias disse para todo o povo e para todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas esposas não somente falastes com vossas bocas, mas realizaram com vossas mãos, dizendo: certamente nós iremos cumprir com os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha do Céu, para lhe derramar ofertas de bebidas. Vós certamente ireis realizar vossos votos, e certamente cumprireis vossos votos. Portanto, ouvi vós a palavra do Senhor, todo o Judá que habita na terra do Egito. Eis que eu jurei pelo meu grande nome, diz o Senhor, que meu nome não será mais mencionado na boca de qualquer homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo: o Senhor Deus vive. Eis que eu irei vigiá-los para o mal e não para bem, e todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que lhes sobrevenha um fim. Contudo, um pequeno número que escapar da espada retornará da terra do Egito para a terra de Judá, e todo o remanescente de Judá que entraram na terra do Egito para ali peregrinar, saberá quais palavras ficarão de pé, as minhas ou as deles. E isto será um sinal para vós, diz o Senhor, que eu vos punirei neste lugar, para que vós possais saber que minhas palavras certamente ficarão de pé contra vós para o mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão do seu inimigo e na mão daqueles que lhe buscam a vida, como eu dei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que buscava a sua vida.